Mesa é lugar de retorno de propósito e de caráter formado. Bom dia, mulheres! E hoje nós vamos falar sobre o poder da mesa. Esse lugar que o Senhor nos convida a estar. Um lugar de intimidade, um lugar de profundidade, um lugar de revelação de propósito, de retorno ao lugar que talvez nós não deveríamos deixar de caminhar, porque muitas vezes a dor, a luta faz a gente se esquecer da promessa, faz se esquecer de uma palavra que Ele liberou. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, mulher, que há uma palavra de Deus sobre você, que sobre a sua vida existem promessas, sobre a sua vida existem decretos celestiais e que você vai viver tudo aquilo que o Senhor reservou, separou, escreveu nos livros, no livro da sua vida a seu respeito. Que você hoje possa assumir esse lugar de sentar à mesa com Jesus, de viver a mesa na tua família, na tua casa, onde você estiver, viver o poder da mesa. As maiores conferências muitas vezes não faz o que Deus pode fazer numa mesa. Quando você prepara a mesa para a sua família, quando você prepara a mesa para os seus filhos, é ali que eles abrirão o seu coração, é ali que o coração do seu marido se voltará ao seu e o seu coração se voltará ao seu marido. É ali que Deus vai fortalecer as conexões da sua casa. É preciso assumir esse lugar de mesa. A mesa, ela é um altar, biblicamente falando. E ela precisa ser erguida, ela precisa ser levantada para Deus se fazer presente na sua família, para que neste lugar haja a liberação da palavra de Deus, o compartilhamento da palavra de Deus e cura da parte dele sobre os corações da sua casa, da sua família. E hoje eu quero lembrar, e podemos falar de tantas histórias de Jesus à mesa, mas hoje eu quero lembrar a história de Jesus a caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 28, 29 em diante vai dizer: chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Aqui vai contar sobre o poder da mesa. Uma mesa que fez com que os olhos daqueles que estavam quase desistindo do seu propósito e da promessa de Deus sobre suas vidas, eles desistissem, eles parassem, eles se desmotivassem. Jesus separou esse tempo, a mesa com eles, para reposicionar. E essa palavra fala de 2 discípulos, que eram discípulos, que sabiam da promessa que foi liberada, da direção que por Jesus foi dado, que eles eram para esperar em Jerusalém, que eles eram para ficar em Jerusalém até que do alto descesse o poder, até que do alto descesse o Espírito Santo, porque ele sempre disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei do meu Espírito Consolador, eu enviarei aquele que estará conosco até a consolação dos séculos, até a consumação dos séculos. E essa palavra foi liberada sobre a vida dos discípulos, uma direção foi dada. Mas quando acontece a cruz, quando acontece a morte de Jesus,
parece que aquela circunstância falou de forma muito mais alta do que a promessa. E eu quero dizer para você, mulher, que a circunstância atual não venha falar mais alto do que a promessa e a direção que Deus te deu. Não se mova pelos seus sentimentos, porque os seus sentimentos sempre serão equivocados. Deus não nos chamou para nos movermos pelo nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas a Bíblia nos chama a nos movermos pela lâmpada, pela luz, pela palavra, pela direção. Não se mova pelo coração, se mova pela direção que Jesus já te deu, Jesus já te mostrou. Mas eles deixaram que aquela circunstância, que o passado, tudo aquilo que tinham sucedido, todas aquelas circunstâncias que tinham acontecido com Jesus, falasse muito mais alto, e eles perderam o rumo do lugar de propósito para a vida deles. E eles voltaram para Emaús. Emaús não era lugar de propósito, Emaús não era lugar de promessa, Emaús não era lugar de direção. E a Bíblia diz que eles estavam indo no meio do caminho, Jesus se aproxima deles. Mas eles estavam com os olhos fechados e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, era o Jesus ressurreto. E Jesus começa a entrar no assunto com eles, conversar com eles, porque o semblante daqueles 2 discípulos estava triste. Porque toda vez que você está longe do propósito de Deus para a sua vida, o nosso coração se entristece. Toda vez que você está longe do que Deus tem para você, você não vai viver plenamente na alegria, na bênção, na paz do Espírito. E eles estavam tristes, porque eles estavam deixando que as circunstâncias e as sentenças daquele tempo falassem mais alto do que tudo que Jesus tinha revelado a eles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar: como que você não sabe o que tem acontecido nesses dias? Como que você não sabe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso? Preste atenção nisso. Eles falam de Jesus como alguém que foi um profeta. E logo no versículo 26, eles falam, Jesus, quando responde a eles, diz: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Ele se apresenta como Cristo, ele fala dele mesmo como Cristo, enquanto os seus discípulos falam dele mesmo como profeta. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente está olhando para Jesus da maneira errada, não à altura do que ele é. A gente olha para Jesus acreditando que ele é apenas um profeta, esquecendo de quem ele é, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para tirar os nossos pecados, para nos redimir. E às vezes a gente esquece que Jesus, ele morreu na cruz e não há pecado que ele não possa perdoar. E muitas vezes o inimigo está te colocando num lugar de condenação, um lugar de culpa, dizendo para você que você não vai ser perdoado, não vai ser amado. Sabe por quê? O inimigo está querendo reduzir quem Deus é na sua vida. O inimigo está querendo reduzir que ele é um Deus pequeno, que ele não pode perdoar você, restaurar você, reposicionar você. Mas hoje eu quero te lembrar que Jesus não foi um profeta. Jesus foi o Cristo, o Filho enviado de Deus. Jesus foi o Cristo, o Filho enviado de Deus. E uma das coisas que é interessante aqui é que Jesus quer ouvir deles a confissão, gera cura e libertação. A Bíblia diz quais? Diz que ele perguntou quais? Quais são as notícias? Porque Deus, ele quer ouvir de você, ele quer ouvir de você as suas orações. Ele quer ouvir de você a confissão de que você realmente não vê Jesus como Cristo, você vê Jesus como um profeta. Jesus, ele quer que você confesse, que você seja sincero com ele a respeito de quem ele é para você. E a Bíblia diz, continua, e fala das expectativas deles.
Eles dizem, a gente esperava que Jesus fosse remir Israel. Mas agora com tudo isso, e hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, agora não tem mais jeito. Agora a gente esperava que Deus fizesse isso ou aquilo. E a gente precisa ter cuidado com as frustrações, porque eles perdem a esperança e eles perdem a fé e deixam que aquele lugar seja um lugar de frustração. Eles perderam a esperança de quem é Cristo e de que Ele poderia ressuscitar dos mortos como Ele prometeu que faria. E nós precisamos entender que os lugares de frustração é um convite para Deus trazer alinhamento, trazer cura, trazer restauração. Cuidado com as frustrações que fazem você desacreditar na jornada, que fazem você quase perder o lugar da tua promessa. Que um dia Deus te ungiu, Deus te separou, Deus marcou sua vida para te entregar algo precioso. E a Bíblia continua. E eles falaram das mulheres que foram na madrugada no sepulcro, mas eles ainda não conseguiram acreditar, porque há momentos que a experiência do outro não vai servir para você. Você precisa ter sua própria experiência. E a Bíblia diz que Jesus começou a falar com eles e disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E começou a falar a palavra. Ei, quando você estiver frustrada, quando você estiver desacreditada, lembre-se da palavra, declare a palavra, declare a palavra. E ele disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Minha irmã, para você viver a glória, é preciso padecer. A gente quer a glória de Cristo, a gente quer o poder de Cristo, a gente quer o Cristo que cura, que faz paralítico andar, cego ver, que faz milagres e prodígios, mas a gente não quer o Cristo que padece. A gente rejeita o Cristo que padece, como que a gente está dando uma resposta, dizendo: eu não quero passar por essas lutas, eu só quero a vitória. Mas para vivermos vitórias é necessário padecermos com Ele. E a Bíblia diz que eles chegaram na aldeia e convidaram Jesus para adentrar. E eles, estando com eles à mesa, ele pegou o pão, ele abençoou, ele partiu e distribuiu. E ele entregou. E quando ele fez isso, os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu. Quando eles estão à mesa, entenda, a mesa é lugar de pão, é lugar de alimento. A bênção é lugar... A mesa é lugar de bênção, porque ele liberou a bênção na mesa. A mesa é lugar de compartilhar, de partir o pão e compartilhar. A mesa precisa ter esses 3 pilares: o pão, a bênção e o compartilhar. Precisamos entender que o reino de Deus funciona assim. Quando nos assentamos à mesa com Jesus, não faltará alimento, não faltará provisão, não faltará bênção, não faltará resposta, não faltará aquele também que compartilha, porque entende que a bênção que recebeu não pode parar em você. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Eles que estavam perdidos do propósito, eles se levantam. Porque quando você se senta à mesa com Jesus, você não vai ficar do mesmo jeito que ficou. Você vai se levantar transformada. Você vai se levantar reposicionada. Você vai se levantar lembrando que o seu lugar não é Emaús, seu lugar é Jerusalém. E é para lá que você deve caminhar. É para lá que você deve marchar. É para lá que você deve perseguir o teu propósito. Ei, mulher, não deixe que a frustração, não deixe que o Cristo crucificado, não deixe que as lutas que parecem ser o fim te faça esquecer que há uma promessa de ressurreição, te faça esquecer da palavra de direção. E hoje, que você venha se levantar desse lugar de mesa, da qual foi alimentada, abençoada, para compartilhar. E volte para Jerusalém, porque mesa é lugar de retorno ao propósito. Deus te abençoe.